Alô? Sob a proteção de Deus, em nome do povo de João Pessoa, declaro abertos os trabalhos desta audiência pública com o intuito de debater as dificuldades enfrentadas pela Universidade Estadual da Paraíba no tocante à execução de seus programas e projetos. Vamos fazer a composição da mesa, dando o reitor da Universidade Estadual da Paraíba, Rangel Júnior. Também gostaríamos de convidar para compor a mesa o coordenador de comunicação da Universidade Estadual da Paraíba, Hipólito Lucena. O Luciano Albino, pró-reitor de planejamento da UEPB. Hamilton de França, diretor adjunto do Centro de Ciências Jurídicas da Universidade Estadual da Paraíba. Jaqueline Barrancos, diretora do Campus 5 da Universidade Federal ou Estadual da Paraíba? Estadual da Paraíba. Vice-presidente da Secretaria do Sintesp, na UEPB, Gustavo Atz. Professor, registrar a presença do professor do Departamento de Psicologia da Universidade Estadual da Paraíba, Nelson Júnior, e do presidente estadual do Partido Socialismo e Liberdade, PSOL, Tássio Teixeira. Vamos facultar, neste momento, a palavra aos membros da mesa, fazendo apenas antes a leitura do requerimento de convocação dessa audiência pública, requerimento de número 19.582 de 2018, para a realização no dia 8 de junho de 2018, a partir das 10 horas, no plenário da Câmara Municipal de João Pessoa, audiência pública para debater dificuldades enfrentadas pela Universidade Estadual da Paraíba no tocante à execução de seus programas e projetos. Também registrar a presença de Lourdes Sarmento, da coordenação da LPS, Leonardo Soares, presidente da Associação dos Docentes da Universidade Estadual da Paraíba, também convidamos para compor a mesa o presidente da ADU-UEPB, da ADU-EPB, professor Leonardo. Sem mais delongas e sem burocracia, nós gostaríamos de, na condição de vereador da Casa, meu nome é Lucas de Brito, e vice-presidente da Câmara Municipal, saudar a todos os presentes, dizer da satisfação que a Câmara Municipal de João Pessoa, através dos seus 27 vereadores, sente nesta oportunidade de facultar a tribuna da Casa Napoleão Laureano para uma instituição de grande relevância na construção do conhecimento, na formação de pessoas, na produção científica, na inovação no Estado da Paraíba, que é a Universidade Estadual do nosso Estado, do Estado da Paraíba. Teremos a tribuna facultada a vossas senhorias, assim como também a TV Câmara faz neste exato momento uma transmissão ao vivo dos trabalhos desta audiência pública, mediante canal aberto, que alcança todo o Estado da Paraíba. Então,
Fui incumbido pela mesa diretora de tomar nota do que for discutido nesta audiência pública e assumo com todos os senhores e as senhoras o compromisso de fazer, de construir ao lado dos colegas parlamentares uma pauta de discussão sobre a UEPB na nossa próxima sessão ordinária, que é terça-feira. Então, vamos aproveitar a discussão do pequeno expediente da Câmara Municipal na próxima terça-feira para repercutir tudo que for apresentado, discutido, números, estatísticas, informações que sejam apresentadas. Nós estamos aqui também contando com a assessoria da Casa, Paulo e o cerimonial presente, e também a produção legislativa de alguns gabinetes presentes para a gente fazer esse trabalho de encaminhamentos no que for discutido e contribuição para que a realidade da UEPB seja vista pelo maior número de pessoas e se insira, em definitivo, na discussão das próximas gestões no Estado da Paraíba, valendo-nos todos nós, obviamente, desse processo eleitoral que se avizinha e que, como cidadãos, temos o direito de fazer com que as pautas em que acreditamos sejam inseridas no debate e os pré-candidatos a deputado, a governador, possam inserir em seus planos de ação governamental ou planos de ação parlamentar esse tipo de assunto. Essa audiência pública está sendo transmitida através do canal 39.1 digital, do canal 23 da NET, o canal 39.1 é televisão aberta, e através da página também da Câmara Municipal de João Pessoa, no seu canal do YouTube. Reiterando, sem mais delongas, vamos facultar a palavra à mesa, convidando de pronto o reitor da Universidade Estadual da Paraíba para abrir os trabalhos, fazer uso da tribuna da casa e poder, Rangel Júnior, apresentar suas considerações. Bom dia, excelentíssimo senhor, vereador Lucas Brito, demais membros da mesa, colegas professores da UEPB, professora Jaqueline, demais colegas professores e técnicos aqui presentes, representantes também do Legislativo João Pessoa. A Universidade Estadual da Paraíba, durante muito tempo, era tida como a Universidade de Campina. Eu cheguei a ouvir uma vez, há muito tempo, de um governador do estado, numa reunião, onde nós discutíamos questões salariais. Eu já estive também na mesma condição que Léo está hoje como presidente do Sindicato dos Professores, como Nelson Júnior esteve há um tempo. Lá no início dos anos 90, e bem adiante, bem para cá, um pouco mais, já quase nesse milênio, numa reunião com o governador, ele se referia sempre à universidade como Universidade de Campina. E nós somos Universidade Estadual há 30 anos, completando 31 anos em outubro deste ano. Somos resultado de uma universidade que já nasceu regional. Ela nasceu em Campina, mas já nasceu com uma vocação regional. Ela se chamava Universidade Regional do Nordeste. Isso é parte fundamental da sua história, da sua criação, da sua invenção. E assim como a grande maioria das universidades estaduais do país, ela foi constituída por faculdades que foram sendo incorporadas ao longo dos anos.
Isso de 88 para cá, após a Constituição Federal da República do Brasil, que também vai completar 30 anos esse ano. Triste história, né, de uma Constituição, de certo modo, até vilipendiada em muitos aspectos, antes de se consolidar como um projeto, de fato, de uma Constituição cidadã, pudesse efetivamente constituir uma nação e uma sociedade fundamentada em direitos, em todos os seus sentidos. E nós assistimos, não passivamente, mas assistimos um verdadeiro desmonte de um grande projeto de nação que começou a nascer ainda durante o regime autoritário no país, implantado a partir de 64. Gestado na luta de resistência contra aquele período autoritário, a Constituição de 88 ela é fruto também daquela resistência, e é fruto de uma transição, eu diria até de um sonho, de um desejo de constituir uma nação efetivamente fundada em outros princípios, em princípios democráticos. Enfim, a UEPB nasce como universidade estadual exatamente ali, e ela se consolida ao longo dos anos como uma instituição importante na formação de professores, como uma instituição que tinha um papel importante numa região, notadamente em Campina Grande, e depois, com a estadualização, ela já se expande para Guarabira, logo depois para Catolé do Rocha, e aí, em 87, nós vamos passar para 2006, quando a universidade experimenta um novo período de expansão. Em 2006, ela passa a existir também em 3 outras cidades, em Patos, em Monteiro e na capital do estado, aqui em João Pessoa. Vale salientar que a decisão de criar um campus em João Pessoa, ela aconteceu 9 anos depois da estadualização. No ano de 1996, quando a universidade estava num processo de reconhecimento, foi aprovado em seus conselhos superiores que a universidade deveria se expandir para o Cariri paraibano e para o litoral, porque se entendia e entendíamos naquele momento, e continuamos entendendo, que a universidade estadual, mesmo nascida interiorizada, não podia abrir mão de ter seu campus também na capital do estado. Afinal de contas, a ideia de uma universidade estadual é que ela possa estar em todos os lugares do estado. Ou, como dizia o então deputado Ricardo Coutinho, na época da discussão sobre a autonomia, a universidade devia chegar a todos os recantos desse estado com condições e com orçamento que pudesse, a cada ano, criar condições para que a universidade se programasse, se planejasse para este crescimento e pudesse chegar cada dia mais a todos os lugares e atender a todo o povo da Paraíba. E mesmo não estando em todos os lugares, fisicamente falando, com campos, nós somos hoje 8 campos, em Campina Grande, em Lagoa Seca, em Guarabira, em Catolé do Rocha, em João Pessoa, em Patos, em Monteiro e em Araruna, a partir de 2010. A universidade que, no ano de 2004, quando foi aprovada a lei que ficou conhecida como Lei de Autonomia Financeira da Universidade, em 2004 a universidade tinha em torno de 11 mil alunos, tinha aproximadamente 750 professores, menos de 700 técnicos e apenas 4 campos. De lá para cá, e outra coisa, não tinha nenhum curso de pós-graduação devidamente recomendado pela CAPES em pós-graduação estrito sensu. Com o advento da Lei de Autonomia, em 2004, a universidade saiu de 11 mil alunos para 22 mil, sendo destes 22, algo em torno de 3 mil estudantes em pós-graduação lato sensu e estrito sensu. Em cursos de mestrado e doutorado, nós chegamos ao número de 25. Em número de campos, nós dobramos de tamanho. Em número de estudantes, de modo geral, nós dobramos de tamanho. E o que hoje acontece, após
uma relativa consolidação desse processo, que foi a lei conhecida como Lei de Autonomia Financeira, deputado Ranieri Paulino, que conhece muito bem essa história, se faz presente também aqui, aproveitando para registrar a presença dele também. Esteve conosco também em Guarabira ontem, numa sessão especial, e esta é a segunda que nós fazemos. Pretendemos ir a todas as cidades onde a universidade tem um campus instalado, porque, em resumo, o que nós estamos pretendendo é ir a cada casa legislativa, a cada casa que efetivamente deve ser a caixa de ressonância do pensamento da sociedade e que deve ser, ao mesmo tempo, aquela estrutura que consegue captar o sentimento popular, que consegue buscar as verdadeiras demandas do povo e transformar não somente em reivindicação, mas em legislação. E no caso específico da UEPB, não sendo a Câmara de Vereadores capaz de legislar em torno da UEPB, mas pode se constituir como forte espaço, importante espaço de reivindicação naquilo que se caracteriza como um fundamental instrumento de desenvolvimento para qualquer cidade. Mesmo uma cidade do porte de João Pessoa, que já tinha, antes da UEPB chegar, uma universidade federal, um instituto federal, ou ainda na época um Cefet, mas se transformando em instituto federal, e, além disso, toda uma estrutura de educação superior privada, que já tem referência não somente na cidade de João Pessoa, mas em todo o estado. E a vinda da UEPB para cá não foi para se tornar apenas um apêndice da formação superior em João Pessoa. Tanto é que, na época, foram escolhidos 3 cursos que pudessem dar efetiva contribuição não somente à vida da cidade, mas ao desenvolvimento. E foram criados os cursos de arquivologia, que não existia na Paraíba. No Nordeste só existia um curso de arquivologia. Foi criado o curso de Relações Internacionais, que não existia também aqui, o mais próximo era na Bahia, e foi criado um curso de Relações Internacionais, e um curso de Biologia, notadamente com a intenção de buscar criar condições de preservação e de conhecimento dos sistemas costeiros aqui na capital, aqui no entorno da capital, e que pudessem dar uma contribuição importante ao meio ambiente e à consolidação daquilo que também caracterizou João Pessoa como não somente uma bela cidade, mas uma cidade rodeada de meio ambiente protegido, preservado e que merece efetivamente ser conservado em todos os sentidos, não somente como um patrimônio da cidade, mas como um patrimônio do povo, do Estado, do país e, quiçá, da humanidade. Então, o professor Luciano Albino, que é o nosso pró-reitor de planejamento, eu vou deixar para que ele exponha alguns detalhes sobre números atuais da universidade, sobre a questão orçamentária e financeira, e queria apenas fazer um registro de ordem mais política sobre o que é que nós estamos enfrentando e por que estamos procurando cada Câmara de Vereadores desse Estado, e pedindo aos vereadores que procurem compreender o que é esta universidade, qual o seu papel para o desenvolvimento do Estado, qual a sua importância para as pessoas, para a vida das pessoas, e possam cerrar fileiras conosco, somar esforços conosco, no sentido de reconquistarmos algo importante para a universidade. E quando eu digo reconquistarmos algo importante, não falo em dinheiro, porque quando a gente fala em autonomia, por aí afora, às vezes, alguns discursos, até com uma certa maledicência, dizem que a universidade só quer mais dinheiro, e como se a gente defendesse uma tese que o cofre do Estado seria um suposto saco sem fundo. É uma expressão muito corriqueira usada em alguns setores aqui do Estado. Na verdade, a UEPB, desde muitos anos atrás, desde que conquistou a sua lei de autonomia, que parou de pedir mais dinheiro ao Estado. Agora, nós passamos a reivindicar que aquela lei fosse efetivamente cumprida, porque a lei foi criada pela Assembleia Legislativa do Estado, foi aprovada por propositura do Executivo, aprovada pelo Legislativo e aprovada com ampla maioria, e continua sendo lei, não foi revogada até hoje.
Portanto, o nosso entendimento é que cabe a todo cidadão, já que nós não temos cidadãos mais ou menos qualificados do ponto de vista do direito ou da cidadania, cabe a todos o cumprimento daquilo que está aprovado como lei. Portanto, da mesma forma que a lei de autonomia é para ser cumprida pelos que gerem a universidade, para ser cumprida pelos que compõem a comunidade universitária, deve ser também para ser cumprida por qualquer governante que, porventura, esteja ocupando a condição de governador do Estado num determinado momento. E eu não me refiro exclusivamente ao atual governo da Paraíba. Me refiro isso aos que já passaram e aos que virão, porque eu deixarei de ser reitor daqui a pouco tempo, o governador deixará de ser governador, provavelmente alguns de nós aqui mudaremos de vida e mudaremos de trabalho, iremos para outras áreas, e a universidade, que já tem 52 anos, é um pouquinho mais nova do que eu, mas certamente haverá de continuar quando todos nós não estivermos mais fazendo peso sobre a terra. Acredito que uma instituição como esta atravessará séculos e muitos séculos, cumprindo um papel importante para a vida do povo. E é neste sentido a nossa demanda. O que nós estamos em busca é de um apoio no sentido de que a universidade possa, novamente, usufruir de uma lei, gozar do direito, não é do privilégio, de ter as suas condições de exercício da autonomia pedagógica, didático-pedagógica, científica e a autonomia de gestão administrativa e financeira. Porque nós só poderemos, de fato, exercer a autonomia didático-pedagógica e científica se nós tivermos as condições de exercício da autonomia financeira, de gestão financeira e de gestão administrativa. Porque essas não são fins em si. A autonomia de gestão financeira e de gestão administrativa não são fins em si, elas são meios para se atingir efetivamente aquilo que dá sentido à existência de uma universidade, que é a liberdade de busca do saber, é a busca de descobrir cada dia mais novos elementos, novas descobertas, novas invenções, novas formas de compreender o mundo e de transformar o mundo para contribuir com o processo civilizatório. Este é o papel essencial da universidade. Contribuir como uma vanguarda do seu tempo, tentando entender o que acontece na realidade, mas tentando prospectar também o futuro todo o tempo, no sentido de não ser a vanguarda política, mas ser a vanguarda do conhecimento que a sociedade precisa, no sentido de ser ela a estrutura que, ao longo de mais de 8 séculos, buscou consolidar aquilo que pode existir de melhor do ponto de vista do conhecimento e, principalmente, notadamente, através da ciência, principalmente aí naquilo que a gente tem como a ciência moderna, principalmente aí a partir, vamos dizer assim, do iluminismo ou da grande mudança tecnológica que aconteceu nas universidades, notadamente na Alemanha, a partir da Universidade de Heidelberg. Então, eu queria concluir essa minha fala registrando e reforçando uma tese que considero fundamental. Nós, da UEPB, defendemos que esta universidade possa, efetivamente, gozar de autonomia conforme a Constituição da República Federativa do Brasil dispõe e conforme a Constituição do Estado da Paraíba também dispõe, neste caso, especificamente se referindo à Universidade Estadual da Paraíba, que é uma das poucas universidades do país que tem na Constituição do Estado um dispositivo claro que diz que o Estado deverá oferecer ensino superior por intermédio da Universidade Estadual da Paraíba. Portanto, nosso entendimento é que esta universidade não pode, ao sabor da vontade de um ou de outro governante, esticar ou encolher. A universidade deve gozar de autonomia e pode até atender demandas do Estado, do governo, até porque a universidade não é um Estado à parte. A autonomia, como alguns gostam de dizer com uma certa soberba, não é soberania, jamais será. A autonomia é apenas a capacidade de se conduzir por si mesma, tendo as condições materiais para tanto. Porque não compete a nenhum ente externo ficar dizendo à universidade o que é que ela deve pesquisar, o que é que um professor deve lecionar em sala de aula,
que tipo de conteúdo pode ou não pode ser lecionado numa instituição educativa, como alguns tentam fazer por aí neste novo Brasil tão velho que a gente encontra por aí, um novo Brasil de ideias tão velhas que tentam não somente impor conhecimento, como amordaçar aqueles que querem trabalhar o conhecimento de forma livre. Então, concluindo, eu gostaria de registrar neste sentido que tudo que nós queremos é exatamente a garantia de estabilidade para a Universidade Estadual da Paraíba. Nunca estivemos, ao longo desses últimos, principalmente desses últimos 12 anos, né, onde a chamada Lei de Autonomia Financeira passou a valer efetivamente, desde 2005, nunca estivemos em nenhum dos governos que passaram pela Paraíba nesses anos pedindo mais dinheiro. Queremos mais dinheiro para fazer isso, queremos mais dinheiro para fazer aquilo. Pelo contrário, nós estivemos sempre tentando fazer valer aquilo que a lei determina e aquilo que está previsto na legislação anual, através de leis de diretrizes orçamentárias, leis orçamentárias anuais, assegurando que o cumprimento da lei permitirá que a universidade efetivamente goze de autonomia, exercite a sua autonomia e cumpra o seu papel essencial de ser um instrumento de educação, um instrumento de conhecimento, um instrumento de busca da ciência, um instrumento da busca de solução para os problemas que a sociedade enfrenta e, em última instância, um fortíssimo e importante instrumento que possa impulsionar o desenvolvimento social de todo o povo da Paraíba. Nós acreditamos que para isso que ela foi constituída como universidade. E é isso que nós estamos pedindo a todos os parlamentares da Paraíba, a todos os vereadores, a todas as câmaras de vereadores, e vamos a toda a sociedade, a cada cidadão, a cada cidadã, em cada casa, se for preciso, mas podemos chegar não indo fisicamente, mas chegar por outros caminhos, por outros canais, e pedir que todos busquem compreender a sua universidade, usufruir da sua universidade e cobrar dela também o cumprimento de suas metas. Mas nós precisamos dar segurança para que ela possa cumprir com seus objetivos, seus programas e aquilo que efetivamente pode servir a todo o povo da Paraíba. Muito obrigado, e não somente pela possibilidade de me posicionar aqui, mas agradecer também à Câmara de Vereadores, a todos os vereadores, independente dos que vieram ou não, mas agradecer à mesa diretora e à Câmara de Vereadores como um todo, no sentido de garantir o agendamento desta audiência pública, para que nós pudéssemos vir aqui expressar não somente sentimentos, mas deixar claro um grave problema que acontece hoje com nossa instituição e que todo o povo da Paraíba deve tomar conhecimento. Muito obrigado. Agradecer a sua magnificência, o reitor da Universidade Estadual da Paraíba, Rangel Júnior, que fez uso da fala, registrar a presença do deputado Ranieri Paulino, a quem convidamos para compor conosco a mesa dos trabalhos, e convidar, na sequência, para uso da fala, o pró-reitor de Planejamento da Universidade Estadual da Paraíba, professor Luciano Albino. Bom dia a todos. Gostaria inicialmente de agradecer a oportunidade dessa audiência pública e aqui parabenizar a Câmara de Vereadores de João Pessoa, na pessoa do vereador Lucas de Brito, saudar os companheiros dos sindicatos de professores e técnicos administrativos, saudar os colegas professores que se fazem presentes aqui do campus de João Pessoa e também de Campina Grande. Enfim, saudar o nosso reitor também pela constante fala e defesa de nossa instituição. E, nesse caso, eu estou aqui apenas no sentido de contribuir naquilo que ele já tentou esclarecer, no sentido de defesa de nossa instituição. Bem, com muita satisfação, eu recebi um documento do DIEESE, a
assinado pelo supervisor técnico Renato Silva de Assis, que faz uma análise brilhante sobre o projeto de diretrizes orçamentárias do Governo do Estado para 2019. E nesse documento existe, logo de cara, uma aproximação muito grande no sentido de as análises e as conclusões a que este documento chega, são muito próximas daquilo que nós já estamos desenvolvendo na Pró-Reitoria de Planejamento da UEPB. O reitor citou várias vezes a nossa lei de autonomia, e só para refletir um pouco, que nós já tivemos várias outras oportunidades de falar sobre isso, mas nunca é demais destacar, que a lei de autonomia ela não foi um devaneio, ela não foi um acidente, ela é o resultado de uma história de luta e de entendimento de que como a universidade deve ser mantida do ponto de vista objetivo, e que a lei de autonomia, ela naquele momento tinha como previsão partir de um percentual de 3% da arrecadação do Estado, da receita ordinária do Estado, e que, a partir de então, nenhum orçamento para a universidade poderia ser menor do que do ano anterior. À medida em que a universidade foi se expandindo, esse percentual partiu de 3%, e nós chegamos em 2019 a 5,24%. Esse foi o ápice, digamos assim, o maior percentual que essa lei teve para conosco. E isso viabilizou uma série de concursos públicos, uma série de projeções planejadas para atender a regiões específicas no estado da Paraíba, como Cariri, como Sertão, como Brejo, e que a UEPB ela deixou de ser, como o reitor falou, uma universidade de Campina Grande e passou a ser, de fato, uma universidade estadual da Paraíba. E esse percentual, ele que chegou a 5,24% em 2009, ele passou por um processo de redução percentual e que, o ano passado, esse percentual correspondeu a 3,88% da receita ordinária líquida do Estado. Significa dizer o seguinte, que mesmo como destacou o DIEESE, nós tivéssemos uma correção do valor nominal pela inflação, quer dizer, do ponto de vista nominal, o valor foi corrigido, houve um acréscimo no valor, mas isso não corresponde àquilo que o Estado arrecadava. Significa dizer que o ritmo de arrecadação do Estado continuou crescente, mas o repasse não correspondeu àquilo que nós prevíamos e esperávamos a partir da lei de autonomia. De certa maneira, nós podemos dizer que, embora num contexto de crise econômica pela qual o país passa, embora num contexto de restrições orçamentárias que passam a ser explicadas e justificadas das mais diversas maneiras, mas no caso específico do Estado da Paraíba, nós tivemos um processo de arrecadação que não diminuiu, ao passo que o repasse correspondente àquilo que esperávamos com a lei da autonomia não foi o satisfatório. Isso significa dizer que hoje nós estamos na UEPB, em 2017, hoje não, em 2017, com um orçamento aprovado de 317 milhões de reais, quando, de fato, o que foi repassado foi um valor menor que 290 milhões de reais. Significa dizer que nós estamos operando hoje com um orçamento que corresponde ao ano de 2015. Portanto, com todas enfim, se nós formos analisar combustível, material escolar, todas as despesas do nosso cotidiano, água, luz, telefone, o nosso salário hoje está defasado em torno de 40% daquilo que nós esperaríamos que fosse corrigido caso a lei da autonomia fosse cumprida. A se confirmar o que está sendo posto pelo governo do Estado, a nossa situação para 2019 é ainda mais complicada, tendo em vista que, uma vez que o orçamento para 2019 possa ser inferior ao do ano de 2017, nós poderemos trabalhar com um valor abaixo dos 290 milhões, o que vai comprometer de forma radical o funcionamento da universidade como ela está hoje. Significa dizer que, para manter os nossos 8 campi, para manter os nossos mais de 50 cursos de graduação, mais de 20 programas de pós-graduação, para garantir as ações nas clínicas, nos laboratórios, para garantir as ações de pesquisa, de extensão,
nesse nosso contexto, abaixo de 290 milhões, não será possível. Não será possível, não por uma decisão do reitor, por um capricho de querer simplesmente reduzir o número de estudantes ou de fechar cursos. Mas a nossa realidade orçamentária financeira, como está se desenhando para 2019, ela inviabiliza ao EPB como nós temos hoje. E isso é algo extremamente sério. E sobre este aspecto, eu queria fazer aqui um destaque, não tanto do ponto de vista de percentuais e de números, mas uma reflexão numa linha mais sociológica, mais política mesmo, do que é o EPB para a Paraíba. Nós estamos num contexto em que as informações elas são muito voláteis. Todo mundo tem acesso à internet, a vários instrumentos de comunicação, e parece que a memória não está sendo muito valorizada, porque, ao contrário de se falar de uma sociedade do conhecimento, a gente deveria falar de uma sociedade da informação. As coisas perdem valor, os dados, as informações ficam sem valor mesmo, porque são substituídas por várias outras, num espaço muito curto de tempo. E, de certa maneira, nós, quando tentamos construir um conhecimento, ele não passa de mais uma informação que é substituída rapidamente por outras. E, nesse sentido, a gente perde de vista a ideia de memória. Não se constrói conhecimento sem memória. Não se constrói referenciais em termos de valores, e principalmente éticos, sem uma memória. E falar em memória é falar num passado, é falar numa base de conhecimento construído por pioneiros, por pessoas que no dia a dia fazem as coisas acontecerem. E, nesse caso, eu me refiro à universidade. A universidade ela não é um espaço, digamos assim, apenas de sala de aula. Ela não é um espaço apenas de transmissão de conhecimento, mas ela é um espaço, por exemplo, que hoje, ao EPB, 60% do nosso alunado é feminino. E esse alunado feminino, 60%, mora no interior. A UEPB, à noite, fervilha de ônibus em todos os seus campi, ônibus que vêm de localidades mais pobres. O aluno da UEPB é um aluno mais vulnerável do ponto de vista econômico, em relação, por exemplo, ao das nossas federais. O nosso alunado ele está mais destinado aos cursos de licenciatura. Então, nós temos um público feminino, um público do interior, um público extremamente vulnerável do ponto de vista econômico e social, e um público que atua numa área extremamente estratégica, que é a de licenciatura. Portanto, cada aluno que nós perdemos é como se nós estivéssemos, digamos assim, inviabilizando que um professor estivesse numa sala de aula na Paraíba. A gente inviabiliza, por exemplo, estudos sobre o semiárido. A gente inviabiliza, por exemplo, estudos na área de tecnologia da saúde, como da saúde bucal, como da saúde pública. Portanto, a Universidade Estadual da Paraíba, ela é, antes de mais nada, uma universidade que expressa os dilemas do Estado. Quando nós analisamos, por exemplo, a realidade dos municípios do interior da Paraíba, são municípios que estão passando por um processo de favelização. Nós temos hoje nos municípios problemas que antes eram decorrentes só das grandes cidades, como tráfico de drogas, problemas como a AIDS, problemas como o crack, mais ainda, problemas como a violência. Aquela Paraíba bucólica do interior, ela está sofrendo uma grande transformação. E a universidade ela está intimamente relacionada a esses problemas, porque nós temos vários professores desenvolvendo muitos e muitos trabalhos nesse interior, de certa maneira, abandonado. Portanto, a universidade ela não é algo, digamos assim, que deve ser vista como números frios, mas como reflexo de pessoas que são a cara da Paraíba. Essa audiência, ela, portanto, no meu entendimento, ela deve servir não apenas para a gente mostrar como a universidade está sendo, de fato, atacada naquilo que ela tem como referência legal, que é a lei de autonomia, mas como a própria Paraíba está perdendo na formação de suas pessoas, dos seus cidadãos, tendo em vista uma política de restrição orçamentária que não afeta a reitoria diretamente, afeta a própria Paraíba. Não corresponder, não respeitar, digamos assim, a lei de autonomia é, na verdade, atacar contra o próprio povo da Paraíba. Nesse sentido que eu encerro a minha fala, dizendo, finalmente, que o que nós devemos prezar é por uma memória principalmente institucional,
que cada pessoa, quando vai ao dentista, quando assiste uma aula, quando precisa de um advogado, saiba que, em grande maioria nesse Estado, esses profissionais saíram da UEPB. Muito obrigado. Agradecer ao professor Luciano Albino, pró-reitor de Planejamento da UEPB, que trouxe números, dados e estatísticas para ilustrar a situação atual da Universidade Estadual da Paraíba. E, dando sequência às falas, nós gostaríamos de convidar o professor do Departamento de Psicologia da Universidade Estadual da Paraíba, Nelson Júnior. Registrando a presença do vice-presidente regional do Sindicato Nacional de Docentes, Josevaldo Cunha. Bom dia. Você é do bem, o outro é do mal, você é do bem. Bom dia a todos os presentes e as presentes também aqui nessa audiência pública para discutir o UEPB. Bom dia, professor Leonardo, presidente em exercício da UEPB, em nome do qual eu saúdo os demais presentes nessa audiência. Quero parabenizar a Câmara de Vereadores de João Pessoa pela iniciativa de promover o debate a respeito da autonomia da UEPB, e o faço na pessoa do vereador Lucas de Brito, que aqui está presente, conduzindo esses trabalhos, mostrando sensibilidade para debater o tema da Universidade Estadual da Paraíba. Como foi bem colocado aqui pelo reitor, pelo pró-reitor que me antecedeu, a situação vivida pela Universidade Estadual da Paraíba e a importância desta universidade. Uma universidade que está presente em 8 regiões do estado da Paraíba. Uma universidade que contribui decisivamente para a formação intelectual, profissional e cultural de milhares de jovens, não apenas do estado da Paraíba, mas mas também de estados vizinhos, como Pernambuco e Rio Grande do Norte. Uma universidade que contribui, além de contribuir, como eu falei, culturalmente, intelectualmente, formação profissional desses jovens, contribui também economicamente, socialmente, politicamente, culturalmente, com todas essas regiões onde se encontra presente. Aí eu vou nominar. Você imagine um município como Araruna ser a Universidade Estadual da Paraíba. O que perde esse município? Nós temos em Araruna os cursos de Física, de Engenharia Civil, de Odontologia. Vocês imaginem se a gente tira o curso de Odontologia de Araruna, como aquela comunidade que hoje tem acesso ao tratamento odontológico via os estudantes da nossa universidade, acompanhados pelos professores, vão ficar sem ter acesso a esse serviço. Uma universidade que está presente numa região importante do nosso estado. Imagine Araruna, Catolé do Rocha, Monteiro, Guarabira, do nobre deputado Ranieri Paulino, que aqui está presente. A economia desses municípios, sem a presença dos professores, dos técnicos administrativos, está aqui Gustavo, vice-presidente do Sintesp, presente também. A economia desses municípios, onde alunos, professores, funcionários, alugam apartamentos, fazem compra no comércio local, dinamiza a vida econômica desses municípios. Imaginem também esses municípios sem a contribuição cultural que a Universidade Estadual da Paraíba aporta. E, por outro lado, também
recebe destas comunidades importante contribuição cultural, porque não é só a universidade, não é a universidade que vai levar cultura para o município, mas interage ali com aquele público local e consegue fazer com que esse caldo de cultura se fortaleça mais ainda. Por que eu estou dizendo isso? Porque a maneira como vem sendo tratado o orçamento do Estado, no orçamento do Estado, a Universidade Estadual da Paraíba, isso implica em dizer que no médio prazo, independente deste governo ou do governo futuro, mantendo-se esse ritmo, tem um risco sim da Universidade Estadual da Paraíba ser obrigada a fechar campus da universidade. E me parece que essa decisão, o atual governo do Estado, comandado pelo senhor Ricardo Coutinho, indiretamente já tomou. Porque à medida que o governo do Estado reduz anos após anos o orçamento da Universidade Estadual da Paraíba, fazendo com que, em 2017, a universidade não tenha conseguido fechar as suas contas, a UEPB ficou com uma dívida de 13 milhões de reais, de mais de 13 milhões de reais, do ano de 2017, que não conseguiu pagar com o orçamento de 290 milhões. 290 milhões que é inferior aos 317 milhões que o próprio governador tinha colocado no orçamento. E aí eu faço um parênteses para dizer que em 2017, a folha de pessoal da UEPB não teve nenhum crescimento. Pelo contrário, reduziu em 5 milhões de reais. E com tudo isso, nós fechamos o ano de 2017 com uma dívida de mais de 13 milhões de reais. Onde é que vai parar a Universidade Estadual da Paraíba, com o governo do Estado dando prosseguimento a essa política? Na verdade, o que o governador Ricardo Coutinho quer é fechar campus da UEPB. Só que não teve coragem, até o presente momento, de apresentar esse debate na Assembleia Legislativa. E a opção que o governador tomou foi de ir matando a universidade, deputado Nery Paulino, por inanição. Vai tirando um pouquinho de dinheiro, vai tirando, até não sobrar, entre aspas, alternativa para o próprio governo, a não ser tomar a decisão de fechar campus. Agora, fechar campus, de repente, pode ser uma decisão muito drástica. O que é que o governo pode fazer? O governo pode atuar no sentido de que a universidade reduza uma das suas entradas. A UEPB tem duas entradas, que é em fevereiro e em agosto. As entradas, normalmente, pelo Enem. Nós temos 20 mil alunos na UEPB. Se a gente, ao invés de ter duas entradas, passa apenas a ter uma entrada, significa que daqui a 5 anos, muito provavelmente, nós vamos ter 10 mil alunos na UEPB, e não mais 20 mil alunos na UEPB. Significa que os estudantes que saem da rede pública no estado da Paraíba, e diga-se de passagem que 50% das vagas para estudantes da rede pública no estado, para estudantes da UEPB, 50% dessas vagas são para estudantes da rede pública. Se a gente reduz a quantidade de vagas, reduz o espaço onde os estudantes podem ter acesso à graduação. É isso que o governador do estado quer fazer. E o que é que nós queremos discutir aqui em João Pessoa? A mesma coisa que discutimos em Guarabira. Nós sabemos que João Pessoa tem a Universidade Federal da Paraíba, que já consegue dar uma boa cobertura em termos de ensino superior. Eu digo uma boa cobertura, mas digo também que é insuficiente. Nós somos uma capital com 800 mil habitantes e uma região metropolitana que ultrapassa 1 milhão de pessoas. Quantos jovens não batem a porta da universidade pública para tentar cursar a sua graduação? Muitos, por não ter vaga na Universidade Federal da Paraíba, tinham de correr para as universidades privadas e alimentar os tubarões do ensino. Acabou de chegar mais um tubarão, né? Comprou a Unip recentemente. E ao tirar a prioridade da educação, a tratar o EPB como o governador do estado trata, esse risco, sim, também corre em João Pessoa. Então é necessário que a Câmara de Vereadores de João Pessoa, é necessário que a liderança do movimento estudantil aqui de João Pessoa também diga ao governo do estado
que precisa preservar, que precisa valorizar o EPB, que não aceita a redução de campos na UEPB, que não aceita a redução de vagas na UEPB, para que os estudantes aqui da região metropolitana saibam que pode contar com a EPB para o seu ensino superior. Nós temos aqui presente o Tássio Teixeira, que é assistente social do Ministério Público, que é pré-candidato a governador. Eu espero que no seu programa ele venha tratar desse ponto e veja a Universidade Estadual da Paraíba como universidade de todos. Então, quando a gente vem para a Câmara de Vereadores, vereador Lucas de Brito, é para pedir a essa casa que se engaje junto ao governo do Estado para preservar a Universidade Estadual da Paraíba. Isso não significa dizer que o governo do Estado tem que fazer aquilo, por exemplo, que o Consune da UEPB determina, que o reitor da universidade quer, que o sindicato, aqui representado pelo professor Leonardo quer, pelo sindicato dos técnicos quer, representado pelo Gustavo, mas que o governo do Estado debata com a sociedade. Por que eu estou dizendo isso? Porque anos após anos, principalmente nos 3 últimos anos, o que tem feito o governador Ricardo Coutinho? Ele não apresentou o debate para a sociedade sobre a UEPB. Ele não disse, eu quero reduzir, eu quero ampliar. Ele não coloca isso. Eu quero mudar a lei de autonomia. Ele não diz isso. Mas o governador do Estado vem mudando a lei de autonomia sorrateiramente no debate da LDO. Ele coloca no debate da LDO alguns artigos que, por serem mais atualizados, acabam deixando caducos artigos anteriores da lei de autonomia. O que é que nós queremos? Nós queremos pautar esse debate. Até o ano 2017, nós não queríamos discutir lei de autonomia com o governo Ricardo Coutinho. Porque nós tínhamos clareza que discutir a lei de autonomia com o governo Ricardo Coutinho, com a Assembleia Legislativa, até 2017, era exatamente atuar no sentido de enfraquecer a autonomia. Porque não sairia nada de bom deste governo na conjuntura que ele estava inserido e da maneira como ele estava se comportando. Mas o governo foi mudando de forma sorrateira a lei, que não nos resta outra alternativa a não ser pedir para o governo do Estado, para a Assembleia Legislativa, que pautem o debate da lei de autonomia. E para encerrar minha fala, o que é que nós queremos? Nós queremos que o governo, que a Assembleia Legislativa, apresente uma proposta de melhoria da lei de autonomia e que diga, ora, nós pensamos a lei de autonomia da UEPB desta forma, nós pensamos a UEPB desta forma, para aí sim, no debate com a sociedade, a gente atualizar e melhorar essa lei de autonomia. Isso não vai ser agora, na legislatura dos atuais deputados, que seja no início da próxima legislatura. Mas, com certeza, a do EPB, com certeza, Sintesp, com certeza a comunidade acadêmica vai pautar esse debate com todos os candidatos a governador do Estado da Paraíba. Nós vamos querer saber qual candidato a governador ou quais candidatos a governador se comprometem, candidatos ou candidatas, se comprometem com a defesa da Universidade Pública Estadual da Paraíba. Nós vamos exigir esse compromisso dos senhores candidatos. É isso que nós tínhamos para colocar aqui e dizer que os professores da Universidade Estadual da Paraíba estão unificados na luta desta universidade. Universidade que não é do reitor, universidade que não é do governador, nem é do sindicato, nem é dos professores. A universidade que é de todo o Estado da Paraíba. É em nome disso que nós estamos aqui, é em nome disso que nós pedimos aos deputados e aqui nesta casa pedimos aos vereadores que façam pressão no sentido de defesa da UEPB. Essa é a nossa luta. É essa luta que nós queremos construir com a população paraibana. Obrigado. Agradecemos ao professor Nelson Júnior e convidamos a professora Jaqueline Barrancos, diretora do Campus 5 da UEPB, para também fazer uso da palavra. Bom dia a todos. Meus cumprimentos ao presidente aqui, dessa Casa dos Vereadores, de João Pessoa. Meu cumprimento ao deputado Ranieri, presidente aí da EduEPB, proreitores, diretor adjunto, né, do Centro de Ciências Jurídicas, o nosso magnífico reitor,
e outros que estão representando aqui, Gustavo, como representante da Sintesp. Os cumprimentos aqui também ao pessoal que está assistindo, o Nelson Júnior, Cunha também, e outros que estão aqui prestigiando, né, essa oportunidade da audiência pública. Bem como foi colocado, né, a nossa intenção aqui de abrir esse debate para poder realmente conscientizar, evidentemente, todos aqueles candidatos futuros políticos que pretendem ocupar, né, uma cadeira na Câmara de Vereadores, ou no futuro, como também na Assembleia, e quem sabe chegar a ser governador, e como também presidente. Eu faço parte de uma equipe que foi criada pelo Consune, um grupo de trabalho, né, que é justamente para que nos mobilizemos e conscientizar a sociedade, a comunidade, sobre a importância de uma universidade, né, uma universidade que é um patrimônio histórico, um patrimônio de luta, né, como já foi colocado aqui no momento que ela foi criada, e, consequentemente, né, é uma universidade que ela oferece vagas gratuitas, né, de ensino para vários municípios, várias cidades, né? Então, praticamente, está nos 4 quadrantes, né, a UEPB, e ela foi crescendo em um momento em que o Brasil também apresentava um boom. E aí, a partir desse crescimento, que não somente era a estadual, também as universidades federais começaram a crescer. Isso por quê? Isso não é porque eu quero que cresça, porque há uma demanda da sociedade e, consequentemente, também a UEPB se preparou para dar esse salto qualitativo. E quando deu esse salto qualitativo, então chegou a oportunidade de ela pedir a sua autonomia administrativa e financeira. Assim foi criada essa lei em 2003, a Lei 7643, né? Justamente para atender todo esse complexo, essa estrutura e os novos campos que foram criados, João Pessoa, Patos, Monteiro e Araruna. Então, a partir daí, a universidade se prepara para quê? Para dar excelência no ensino e, consequentemente, também trabalhar com a pesquisa e com a extensão. Então, veja, eu acredito que, pelo orçamento, que quando você pensa em um orçamento de 290 ou 300 milhões, parece ser muito, né? Porque você pensa no global. Mas, na verdade, esse orçamento é um duodécimo, é dividido em 12 meses para que a universidade possa fazer o custeio do que tem os seus gastos, né? Do ponto de vista econômico, né? Se, por exemplo, a universidade ela passa, diríamos, a congregar todo esse dinheiro para administrar, né, todas as suas demandas, né, e a contrapartida da universidade é formar pessoas, vamos supor que a universidade forma em torno de 2.000 por semestre? Por semestre. Então, essas 2.000 pessoas que caem praticamente no mercado de trabalho, vai dar a contrapartida desse dinheiro. Então, automaticamente, essa pessoa que foi formada vai trabalhar, vai pagar seus impostos e vai consumir. A economia é essa. Quem sustenta uma economia é o trabalhador. Então, por esse motivo, a nossa luta para que entendam que uma universidade, entendam o contexto econômico, entendam o contexto cultural, político e social, para que a universidade ela seja valorizada. A universidade também, a gente não só pede, a gente também tem o nosso compromisso de oferecer serviços, de oferecer o ensino com qualidade, de tirar pessoas que também estão na zona de conforto. Nós também aceitamos as críticas, tá? Também a gente não pode fazer do uso do dinheiro, né, uma acomodação. Nós precisamos também avançar, já que a gente está numa era da inovação. Então, a universidade tem que se preparar, sala de aula tem que se preparar para esse novo século XXI, né? Com tecnologias da informação, com estudos, com avanço que a universidade está precisando. Então, nós também queremos ser cobrados para que realmente nos demos conta, a sociedade, desse dinheiro que é bem investido, né,
para a nossa universidade. Nós a gente quer pedir, mas também a gente pode ser cobrado. E nós estamos abertos ao debate para que se analise essa lei, para que vejam, eu acredito que, como o professor Rangel disse ontem, né, o que mais realmente tem como bandeira na sua gestão é a transparência. Então, quem quiser consultar dados, quem quiser consultar, por exemplo, tudo o que acontece na universidade, no site está aberto para ver realmente que estamos com um orçamento apertado. A universidade não pode demitir pessoas, pode demitir os funcionários já que foram concursados? Não, né? Então, só contrata. Então, veja, então, por aí você vai analisando de questões que realmente não pode se dar um retrocesso. Então, tem que se pensar, tem que ser valorizada a universidade. Os futuros candidatos à política têm que tomar a educação como primeira bandeira de defesa, porque é a educação que modela, é a educação que reconfigura, é a educação o caminho para qualquer mudança que queira se implementar. Então, se os candidatos futuros não contemplam a educação, né, tanto pode ser a básica, a fundamental, como a universitária, então, realmente, não estão atendendo ao nosso clamor. Então, nós estamos aqui nesse espaço, não é por estar, a gente está dando já assim, de bandeja, olha, candidato, olha aí, o que você pode realmente apostar? Qual o caminho para você realmente poder, assim, captar a simpatia das pessoas? Aposte na educação. A universidade precisa de um orçamento? Precisa. É importante esse orçamento para que ela funcione. Mas é muito dinheiro, mas a gente está dando, está devolvendo o quê? Estudantes para o mercado de trabalho. Esses estudantes vão começar a trabalhar, consequentemente, vai devolver também, através dos seus impostos, compra, o consumo que também eles consomem, para que realmente também cresça o Estado. Então, em termos econômicos, é isso aí. Eu acredito que aqui o nosso pró-reitor de planejamento tem esses dados a respeito de quantas pessoas formam e esse impacto que causa para a economia diríamos, da região. Então, essa é a mensagem, né? Eu estou atualmente como diretora do Campus 5 e foi muito difícil assim para o Campus 5 em relação a nossas instalações, tá? Durante praticamente 10 anos, temos lutado muito por um espaço e a gente sabe realmente que é importante, tá? E, consequentemente, para tudo que uma universidade demanda. Evidentemente que vai ser construído lá um novo prédio no Campus 5, a gente vai ficar lá na Escola Jocelyn Surrego, mas questão orçamentária é à parte, né? É uma área que deve ser discutida. E eu também, assim, convoco para que o deputado Ranieri, ele realmente leve essa discussão para a Assembleia, porque a cabeça do governador é uma. E a Assembleia, o que faz no momento em que nossa lei, por exemplo, ela não é contemplada, ela não é avaliada? Então, os deputados também eles têm que discutir. Nós estamos abertos ao debate. Mais 2 minutos para a senhora concluir. Assim, também os deputados eles têm que analisar, né? O que eles pensam em relação à universidade, qual é a sua postura, né? Que perspectivas tem para que realmente a universidade continue ela sendo responsável pelo crescimento. Agradeço muito aqui essa oportunidade e nos colocamos à disposição. Muito obrigada. Agradecer a professora Jaqueline Barrancos, que é diretora do Campus 5 da UEPB, aqui sediado em João Pessoa. Nós vamos dar sequência às falas, daqui por diante, estabelecendo o tempo de 5 minutos máximo, em razão do adiantado da hora, e convidando o Leonardo Soares, presidente da Associação dos Docentes da UEPB, para fazer, neste momento, o uso da palavra. Pois não, José Valdo. Só apertar. Está inscrito. Está inscrito. Tá. Bom dia a todos e a todas. É um prazer estar aqui nessa sessão solene, convocada pela Câmara Municipal de João Pessoa, na defesa da Universidade Estadual da Paraíba. Nós tivemos ontem, lá em Guarabira, também na Câmara Municipal,
onde fizemos a defesa, em conjunto com toda a comunidade acadêmica, do que vem se passando com a Universidade Estadual da Paraíba. O governo do Estado fechou 230 escolas nesses últimos anos. 230 escolas. Para readequar o sistema ou outros motivos. Só que uma universidade que tem 8 campi, ela não se torna como uma escola, como a Fenelon Câmara lá no Castelo Branco, que foi fechada depois de mais de 30 anos de prestação de serviço, para readequar em outras escolas do bairro. Inclusive, a população fez muita reclamação disso. Na universidade, que tem 8 campi em várias regiões do Estado, ela não pode ser cesseada, ser fechada, devido à importância que ela tem muito grande para o desenvolvimento regional, para a formação da juventude. Então, essa universidade que apresenta 25 programas de pós-graduação, né, reconhecidos nacionalmente e internacionalmente, que apresenta professores com trabalhos publicados em revistas internacionais, essa universidade que apresenta 52 cursos de graduação, sendo 28 de licenciatura e 24 de bacharelado, responsável, como falou o reitor, pela formação de grande parte do professorado, principalmente no compartimento da Borborema. O Luciano Albino, pró-reitor, falou da questão que, quando eu dava aula à noite lá no campus de Bodocongó, uma das maiores emoções era ver, além da lua, no açude de Bodocongó, a chegada dos estudantes naqueles ônibus amarelos, né? Desaguando ali aquela grande quantidade de estudantes que vêm para fazer a sua formação. A cada ano, o governo do Estado vem cortando o orçamento da Universidade Estadual da Paraíba. Em 2016, foram executados 307 milhões desse orçamento. Em 2017, 17 milhões a menos, ou seja, foram 290 milhões. Isso vai asfixiar, está asfixiando os projetos de manutenção da universidade, de apoio à população, as clínicas de fisioterapia, as clínicas de odontologia, o laboratório de análises clínicas, o laboratório de análise de água que fez a análise das águas que desaguaram do São Francisco no açude Dom Pedro II. Essa é a prestação de serviço da Universidade Estadual da Paraíba à nossa comunidade. Com esse quadro também sofrem os professores e os técnicos administrativos. Face a essa redução também houve a redução do aporte de recursos e também nós não temos reposição salarial há cerca de 4 anos. Reposição salarial esta que é constitucionalmente garantida. O que nós viemos fazer hoje aqui, vereador Lucas de Brito, é fazer a denúncia desse desmonte que está sendo feito com a Universidade Estadual da Paraíba. É dar um basta, pedir o apoio da comunidade, a vocês que nos escutam pela rádio, a vocês que nos veem pela TV, defender essa universidade que é um patrimônio dessa comunidade. É pedir a vocês que as suas assessorias de comunicação, os seus canais que vocês têm, rádio, televisão, façam essa denúncia, porque essa universidade encontra-se num quadro que, nesses dias, será um quadro caótico. E na academia nós temos um conceito fundamental, que é garantir o rigor acadêmico. O rigor acadêmico, ele consiste, quando o professor ministra suas aulas teóricas e práticas, garantir que o aluno aprenda os seus métodos e técnicas na sua plenitude, com a utilização dos melhores recursos que estão sendo sucateados. E nesses dias,
nós não teremos mais acesso e isso vai comprometer o processo de formação de recursos. Só para concluir, senhor presidente. Mais um minuto para o senhor concluir. Essas modificações, inclusive, elas vão causar um dano muito grande, muito forte à Universidade Estadual da Paraíba. Porque isso que está sendo feito pelo governo do Estado, isso vai se perpetuar em algumas condições, porque na demanda que vem das crises econômicas que vem atravessando o país e o Estado, qual é o governante posterior que vai querer retirar do orçamento para colocar novamente na universidade? É um desserviço que o governo do Estado vem fazendo à Universidade Estadual da Paraíba. E nós conclamamos a população, e esta Câmara, e todo o povo do Estado da Paraíba, para que faça a defesa, e o Sindicato dos Professores vai na frente, puxando esse cordão, para que a gente garanta o ensino público gratuito, de qualidade e com referência na sociedade. Muito obrigado. Cumprimento Leonardo Soares, presidente da Associação dos Docentes da UEPB, pela sua fala. Registro a presença de Irenilda Santos da Silva Medeiros, bibliotecária aqui no plenário na Câmara. E convido Josevaldo Cunha, vice-presidente regional do Sindicato Nacional dos Docentes, para fazer uso da palavra. Pode ser daqui também. Fique à vontade. Senhoras e senhores, bom dia a todas e a todos. Em nome da presidência dos trabalhos dessa audiência pública, o vereador Lucas de Brito, prazer em revê-lo, vereador. A última vez que nós nos encontramos foi numa atividade lá em Campina Grande, na Associação Comercial, eu acho ali da época das formulações para a eleição de 2014, lá em Campina Grande. Você estava lá junto com o Guilherme Almeida, veneziano, algumas pessoas lá em Campina Grande. Você foi lá, lembra? Foi 2015? Pronto, 2015. Era olhando para 2016, né, no caso, né? Saudar, em nome do qual saúdo os demais membros da mesa, excetuando a importância da presença na mesa da professora Jaqueline, diretora do campus 4, João Pessoa, campus 5 da UFPB. Também rever o deputado Ranieri Paulino, sempre uma satisfação, Ranieri, revê-lo, né? Encontrar com você nessa luta. Temos muitas divergências, né, no mundo político partidário, mas nessa questão da UEPB, temos, por exemplo, pegar aquela sua importante brincadeira ali, por exemplo, eu sou Josevaldo Cunha, não sou Eduardo Cunha, né? Sou antigolpista, né? E não sou do partido que é Eduardo Cunha, que é o seu partido. Então, isso é alguma diferença que nos alimenta, mas é um debate fraterno entre nós. Não entendi, eu estou dizendo, não entendi, não estou dizendo que você está me igualando a ele, não. Não entendi, estou aqui para descontraindo, dizendo essa seguinte. Eu sou do Flamengo e sou contra o beleza, tá certo. Não. É verdade. Não, espero que o presidente Lucas seja generoso e retire essa parte, né? Para se contrair, mas prazer revê-lo, sinceramente, você sabe disso, Ranieri. Vai ter que me engolir sobre o EPB, hein? Não, ao contrário, eu acho importante a sua presença. Disse aqui nesta casa, quando discussão da última, sobre a LDO, falei isso aqui. Tenho falado quando são momentos dentro da casa que se faz parte da Casa de Deputados, pessoa da Assembleia Legislativa, acho importante. Como disse ontem na audiência pública em Guarabira, você sabe disso. Né?
Do meu ponto de vista, agora, eu não sou legitimidade direta nessa questão da UEPB, tenho legitimidade indireta, porque eu não sou docente de lá, viu, vereador Lucas? Eu sou docente da UFCG, Federal de Campina Grande, e estou aqui na condição de vice-presidente regional Nordeste 2, do Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior, de cujo sindicato, a do UEPB, é uma seção sindical, por isso que eu me sinto incluído nessa discussão. Eu queria aqui externar, colaborando com essa discussão, que tenho algumas preocupações enquanto Sindicato Nacional nessa discussão. E, sinceramente, acho que uma das várias importantes contribuições que a Câmara de Vereadores de João Pessoa pode dar, né, no enfrentamento dessa temática, como assim dizer, tá certo? Ressignificação, tá certo? Recontextualização, redefinição da autonomia da nossa universidade estadual, essa Câmara de Vereadores pode dar uma contribuição importante, porque na correlação de forças atual, e eu temo muito em falar nessa questão, no ano eleitoral, falar em correlação de forças políticas, tá certo? Eu temo sinceramente, e não gostaria, vereador Lucas, deputado Ranieri, que nós não estivéssemos atentos para essa questão. Qual é a questão que me preocupa? Que a nossa UEPB não seja a azeitona do bolo num ano como esse. Ao discutir essa importante temática, né, pela composição das forças políticas no estado da Paraíba, a gente não seja, tá certo? Que a gente não entre numa bola dividida. Mas mesmo com isso, eu externei isso quando saudei a criação do GT pelo Conselho Universitário, Grupo de Trabalho pelo Conselho Universitário da UEPB. Saudei isso, saudei ontem em Guarabira. Temo por isso, porque nós sabemos que não é só o governo atual, Ricardo Coutinho, para ser generoso com ele e com os outros, que tem um pouco de falta de vontade política para tratar da melhor maneira a UEPB. Governos anteriores, vereador Lucas, a título... Mais 2 minutos. Isso. Som na tribuna. Uma vontade um pouco maior do que a do governador atual, destrataram a UEPB de outras formas, educada, cortês, mas também destrataram. Quando forçaram uma certa expansão da universidade, não necessariamente atrelando aquilo a uma vontade discutida e planejada da própria universidade. Fizeram isso para apresentar indicadores de expansão da universidade para aquele governo de plantão. Então tem que ter um certo cuidado com isso. Claro que eu não sei por quais os motivos todos, o governador Ricardo Coutinho superou a tudo e a todos quase, e desde o seu primeiro ano de governo, mesmo tendo usado na sua campanha governador em 2010, tá certo? À luz do que ele falou, pelo meu entendimento, usando os desserviços dos governos anteriores contra a UEPB, chegou a gravar vídeo, chegou até a dizer que esperava que não ter que fazer, professor da UEPB ter que fazer greve. Quem não se lembra desse vídeo, né? Para ser atendido pelo governador de plantão, né? Foi eleito em 2010, tomou posse em 2011. Um dos primeiros atos deles como governante foi restringir o orçamento da Universidade Estadual da Paraíba. Quando ele divulgou o QDD, o quadro demonstrativo de despesa naquele ano, né, ele tinha no quadro demonstrativo um orçamento para o UEPB menor do que tinha aquilo ali. E outras iniciativas. Mas essa discussão, eu estou concluindo, vereador Lucas, nesse momento, o pano de fundo dela, o mais importante, não é o cumprimento, a nossa reivindicação e nossa defesa contundente para que o governo do estado da Paraíba cumpra as suas obrigações orçamentárias, políticas com a UEPB. Também é isso. Mas essa discussão, a gente espera que a Câmara de Vereadores, assim como a Câmara de Guarabira, seja a Câmara dos 8 municípios onde a UEPB tem campus, concluindo. Mais 1 minuto para concluir. Vê o esforço da gente criar um bom caldo junto à sociedade paraibana, na comunidade acadêmica da UEPB, nos movimentos sociais, nos vários parlamentos, a começar dessa Câmara de João Pessoa, no Parlamento Estadual, para que, na verdade, a gente construa o caldo político
para que a Assembleia Legislativa da Paraíba, qualquer que seja a composição que ela tenha, resulta da eleição de 2014, qualquer que seja o governador ou a governadora eleito agora em 2014 tome posse, tá certo? Nós façamos com que, em 2018, obrigado, Lúdio, pela correção. Você está com a cara feia, Lúdio? O que foi? Tá vendo? Eu estou aqui tentando ser tão, né? Todo mundo rindo, né? Lúdio, né? Não tem jeito, né? Ela acha... Eu sou feio por natureza, Lúdio, né? Viu? Que este parlamento, vereador Lucas, no limite do seu papel, que é uma Câmara de Vereadores mais importante da capital... 30 segundos. Ajude a gente, que seja, ajuda a UEPB, eu estou falando assim, da UEPB, os seus segmentos acadêmicos, as entidades representativas da UEPB, dos segmentos que a compõe Sintesp, a do UEPB, DCE e as respectivas representações nacionais desses segmentos, nos ajuda que a gente faça com que o poder público estadual, governo o executivo e o parlamento estadual, faça com que, e compreendam que a UEPB, pública gratuita, socialmente referenciada, continue prestando os relevantes serviços que tem, na boa formação técnica dos nossos jovens e no desenvolvimento social, econômico do Estado da Paraíba. 15 segundos. A gente está agradecendo a essa Câmara pelo assim, é a nossa vontade, nosso desejo, que essa Câmara se insira nesse movimento para a gente recuperar, né, a autonomia, as condições de autonomia para que o EPB continue funcionando e se ampliando, se consolidando como o principal patrimônio cultural do nosso Estado e dando formação técnica aos nossos jovens e contribuindo para o desenvolvimento socioeconômico do nosso Estado. Obrigado a todos e a todas aqui presentes nessa Assembleia. Esse é o propósito da Câmara e justifica a audiência pública de hoje. Agradecemos, Josivaldo, por sua fala e convidamos Gustavo Araújo, do Sintesp, o EPB, para também fazer uso da fala. Bom dia, colegas, companheiros, amigos. Prometo tentar falar pouco aqui, porque a situação da UEPB não é fácil, né? Mas já foi bem explanado, o ponto econômico que eu gosto de falar já foi explicado por Rangel, de que é inimaginável que a universidade não exista mais nas cidades pequenas que ela existe. E, parafraseando o xará do nosso colega Cunha, Deus tenha piedade dessa instituição, porque o governo Ricardo Coutinho não tem, não. Os ataques que têm sido feitos são ataques pesados. A redução do orçamento é cortar na carne a UEPB. A universidade hoje, ela necessita de investimento e, além do mais, ela precisa se planejar. Seja com um campus, seja com 2. Imagina que cada um de nós, a gente receba um salário hoje. Sei lá, receba aí 10 mil reais no mês. No mês que vem recebe 8. No outro mês recebe 3. No outro mês recebe 15. Não tem como você se planejar para isso. Qual EPB é a mesma coisa. E a categoria da gente, que são os técnicos, não pode ficar assim. E o que me dói mais é saber que Ricardo Coutinho, ele começou no Sintesp, ele começou no sindicato da gente, defendendo a autonomia da UEPB, querendo uma autonomia maior do que ela tem como deputado, e depois nos traiu. Eu prometo que eu não vou fazer a piadinha com o chifre que o Lourdes Sarmento estava lembrando hoje. Mas foi o que aconteceu. Foi o que aconteceu. Ele nos traiu. Ele chegou, levantou a bandeira do Sintesp, no caso não da UEPB, da Executiva Estadual, e simplesmente virou as costas para nós, se recusando a atender o Sintesp, se recusando a atender a reitoria, se recusando a atender a do UEPB. Esses ataques não são só os ataques contra a universidade, são ataques à moral do trabalhador, a moral da UEPB, a moral de Rangel.
eu considero uma ofensa, eu consideraria uma ofensa um dirigente, um colega de sindicato, se recusar a atender uma categoria em greve. Gente, ele se elegeu dentro do Sintesp, defendendo essa instituição e se recusa a atender a gente. Quando não, enrola 8, 10, 11 meses, como já fez antes, para discutir. Não se digna a discutir. Campanha salarial, orçamento ou autonomia. Nelson Júnior fez uma colocação muito boa. A gente está no momento exato, porque é momento eleitoral, e agora, momento eleitoral é a hora que muita gente abre o coração. Mas, sei lá, a gente não pode pensar que é só nesse momento que deve ser feita a luta. A gente deve acompanhar diariamente os deputados. A gente fala muito no governo do Estado e não lembra dos deputados, não lembra dos senadores. O que um deputado pode fazer pela UEPB? Muita coisa. Um sozinho, não. Não adianta que um deputado, quem quer que ele seja, proponha 1000 emendas, se ele não tiver outros colegas compromissados com isso. Essa é a hora da gente exigir garantias para o funcionamento e principalmente o planejamento da instituição, principalmente isso, porque hoje a gente não pode discutir sequer campanha salarial, progressões ou nada do tipo, porque sim, a gente não sabe quanto que a UEPB vai receber amanhã. Último ponto, eu peço até para estender um minutinho aqui, é a questão do ano passado, aliás, 2 anos atrás, Ricardo Coutinho ele fez uma medida que, na minha opinião, é muito pior do que o que o governo Temer vem fazendo, que foi suspender os PCCRs dos técnicos do Estado, de todos os funcionários do Estado. Os professores tiveram PCCR suspenso, os policiais, todos nós tivemos os PCCR suspensos. E a grande vitória da greve foi justamente Só um minuto. E a grande vitória da greve não foi uma conquista nova. Foi reaver o direito que a gente tinha perdido. A luta é difícil. A luta é difícil. É difícil a gente chegar e negociar com uma população que está cansada de ouvir falar em política. É cansativo, é difícil a gente chegar e negociar com um governo que não escuta. Então, por isso eu agradeço a abertura dessa casa e gostaria que as casas legislativas dos outros municípios onde a UEPB estivessem e daqueles que não estivessem que realizassem um convite, porque o Sintesp, eu posso dizer pelo Sintesp, irá com prazer debater isso com vocês. E acredito eu que os demais sindicatos e a reitoria da universidade também iriam. Não posso falar por eles. Para encerrar, muito obrigado ao vereador, aos companheiros que se fizeram presente. E encerro minha fala aqui. Da coordenação da luta pelo socialismo, convidamos a senhora Lourdes Sarmento para também fazer uso da fala. Na sequência será Cássio Teixeira. Ele ainda está aqui? Não. Bom dia a todos os colegas, companheiros e companheiras da universidade. A mesa, não vou perder tempo falando o nome de cada um para poder eu ganhar tempo aqui no microfone. Mas, enfim, agradecer por essa sessão. É uma a mais na luta nesse campo parlamentar. Então, eu acho assim, qualquer pessoa, qualquer cidadão, e o meu lugar da fala é da base. Tá certo? E qualquer pessoa, independente de qualquer posição política, só pelo fato de ver e lutar em defesa da universidade pública, da escola pública e gratuita, já se oporia ao ataque que esse governo Ricardo Coutinho tem feito desde o primeiro dia que ele assumiu o governo do Estado. Veja, a universidade é da Paraíba, não é do governo X, do governo Y, do governo Z ou D. Então,
eu não vou nem me referir mais, porque já foi muito bem colocado e mostrado por A mais B, como que vem diminuindo o orçamento, diante, inclusive, da própria crise que a gente enfrenta em todos os sentidos neste país e no mundo afora. Mas eu vou falar mais do ponto de vista político. O governo Ricardo Coutinho, sua primeira ação, quando ele assumiu, foi retirar, se não me engano, porque eu fiz essa pesquisa, eu até repassei para o deputado Ranieri, retirar da pauta da Assembleia Legislativa uma lei que ia definir exatamente o que seria e de onde viria o dinheiro, além do percentual, de onde viria, de fato, o dinheiro para manter a Universidade Estadual da Paraíba. Não é a Universidade do Ricardo Coutinho, do Maranhão, do Cunha Lima. É a Universidade do Estado da Paraíba, por isso pertence à população, porque essa população é quem sustenta a universidade através dos seus impostos. Então, veja, ele retirou essa lei que ia ser votada e não está mais em pauta. A gente teria que rebuscar, inclusive, para servir de parâmetro para essa discussão da lei de autonomia. Então, veja, o governo só ataca a universidade na questão, tá certo, do orçamento. Ele vai muito mais além, porque a autonomia hoje da universidade, e eu sempre tenho defendido, e aonde estiver, ela tem que ser resolvida, porque se não resolver o problema da autonomia da Universidade Estadual da Paraíba, nós não podemos resolver nem orçamento, nem crescimento, não podemos resolver absolutamente nada. Por quê? O que é que o governo fala? 90% do dinheiro que mando vai para pagar professor. Ora, nós somos funcionários do Estado, lotado na Universidade Estadual da Paraíba. Isso ele não pode retirar. Não tem como ele tirar. Agora, que ele está fechando para a universidade não mais poder sobreviver, isso aí é muito claro. Essa é a política que a gente tem que discutir. Por quê? O que é que faz Ricardo Coutinho? Como ele não quer bater de frente muitas vezes, ele procura formas, tá certo? E manobras, né, usando a Assembleia Legislativa, porque ele tem maioria, e às vezes até o Judiciário, para poder passar o que ele quer que passe, porque ele é que defende, ele é que define a política. Então, a gente tem que ser claro, Ricardo Coutinho tem uma política de ataque à educação como um todo. Ele fechou escolas aqui fundamentais. Quem é que não sabe disso? Foram fechadas escolas do ensino fundamental no governo Ricardo Coutinho. Quantas vezes o Sintep não denunciou isso aqui publicamente? Ele é contra a política de ensino público e gratuito, é claro, a gente tem que dizer isso claramente. E o resultado dessa política, desse governo, vai sim fechar a universidade, porque não tem como sair, não tem como sustentar. Isso aí é claro, não precisa de muita contabilidade ou ser economista para entender a política. Então, a política do governo é quebrar a autonomia, e ele fez isso e está fazendo isso a cada dia que passa. Quando ele não consegue, que tem restrição pela própria lei de autonomia do Estado, aprovada em 2013, como foi falado aqui, ele por trás, através do orçamento, ele está fazendo essa manobra. Mas nós não podemos tutubiar nisso aí. A política de Ricardo Coutinho sempre foi de atacar a universidade, pior do que os governos que o antecederam. Infelizmente, eu tenho que dizer isso aqui. Infelizmente, porque, de fato, esse é o papel que este governo tem feito em relação à universidade estadual como um todo. Ora, ele não pode dizer se tem que fechar, tem que abrir campo. A população é que tem que se permitir a falar isso. Ele não pode impor uma política e deixar na mão da universidade fechamento de campos. Não pode. Tem que devolver. Tem que dizer a ele que ele não manda dinheiro para a infraestrutura. Por isso que o orçamento vai para pagar mais aos seus... Mais um minuto. Então, nesse sentido, eu acho que a comunidade como um todo e a sociedade tem que se apropriar dessa luta, e não só nesse momento da luta, porque se aproximam as eleições gerais de governo, de fazer compromisso, que esses candidatos se comprometam com essa garantia e a melhoria da lei de autonomia, porque tem que melhorar. Eu acho que a gente tem que envolver todo mundo nessa luta, porque não dá mais para conversar com Ricardo Coutinho. Ricardo Coutinho não conversa com ninguém. Eu acho que tem que vir para a rua, eu acho que tem que chamar a população, eu acho que tem que fazer um trabalho do ponto de vista político, de criticar esse governo, de desmistificar as mentiras ou meias-verdades
que eles e seus secretários falam em relação ao orçamento, em relação à lei da autonomia da universidade. Eu acho que eu sou muito mais além do que a luta nesse campo, que é bom, porque todo mundo está escutando, todo mundo está vendo, mas que a gente possa também estender, tá certo, esta luta no campo parlamentar, tendo essa visão que é interessante, já vou concluir, do compromisso desses candidatos que vêm aqui. Mais 30 segundos. Envolver também toda a sociedade, toda a comunidade, e fazer uma campanha. Ontem, no nosso sindicato, a gente aprovou uma campanha política de confronto, de desmistificação, de desmentira, tá certo, que esse governo tem pregado com as suas manobras sobre a universidade e sua autonomia. Eu nem falei, só permita aqui, de dizer que o acúmulo das perdas salariais, a gente nem entrou nesse debate, que o debate aqui é sobre autonomia e sobre LDO. Nós nem falamos o que a gente acumula. 30% é o mínimo que a gente está acumulando, aposentados e ativos, neste governo Ricardo Coutinho. Obrigado, Lourdes. Matheus Torres, aluno da UEPB, também lhe tem facultado a palavra. 5 minutos. Bom dia a todos. Gostaria de agradecer ao professor Léo, que sempre que veio para o Campus 5, esteve lutando pelo campus, a nossa diretora, ao meu amigo deputado Ranieri Paulino e todos que compõem essa mesa. Estou um pouco afastado da UEPB devido a problemas pessoais, mas desde então nunca me afastei dos problemas ali da faculdade. Há um tempo atrás, nós alunos tivemos que fazer greve, os próprios alunos, devido à infraestrutura da faculdade. Ou seja, o governo atual vinha cortando tantos recursos que a gente chegou a passar por situações que os ventiladores não funcionavam, que tinham apenas um data show em toda a faculdade funcionando, que tinha uma faculdade de ensino superior dividindo com ensino médio, ou seja, à tarde era insustentável a aula. Então, a gente vem pedir encarecidamente que os próximos que vêm assumir o governo, ou até o próprio governador atual, olhe com um olhar generoso para a faculdade. Estamos falando de educação, de ensino superior, onde estamos formando os profissionais, como foi falado aqui, que vai ajudar a sustentar essa faculdade futuramente e a sustentar o próprio Estado, porque vão estar trabalhando futuramente e... Também gostaria de falar que essa faculdade é muito importante para todos aqui. Tenho amigos que estudam em Araruna. Sai de Sapé, pega ônibus, aluga casa, se vira a família ajudando a manter o aluno na faculdade. Conhecia gente que morava em Sapé, que vinha para João Pessoa estudar todos os dias. Isso é um custo para uma pessoa carente. Os alunos lá, com cada vez menos recursos, hoje temos no campus João Pessoa 3 grandes cursos, Arquivologia, Biologia e Relações Internacionais, que com a estrutura precária que se tem ainda hoje, são um dos melhores cursos que se pode ser, com avaliação do MEC, 4, Biologia. Relações Internacionais, não sei se subiu, mas estava 4 também. Ou seja, estão entre os melhores cursos avaliados no Brasil. Com a estrutura que tem. Se tivéssemos estrutura melhor, talvez poderia ser até 5 estrelas. Hoje temos um laboratório de microscopia eletrônica. Poucos têm aqui na Paraíba, inclusive até no próprio Brasil. Se não tivermos recursos para poder fazer a manutenção adequada para esse laboratório, como vamos poder usá-lo? Tem hora que falta... vamos voltar para a sala de aula. Os lápis, os pincéis para o quadro que vem, muitos nem funcionam. O professor tem que pegar no laboratório o pincel para poder escrever no quadro. Isso é uma vergonha. Estamos falando de uma faculdade de ensino superior.
E as escolas de ensino médio e fundamental não tem que ter isso não, também não. Tem que ter coisas boas. Infelizmente, está funcionando assim aqui no Estado. Hoje temos uma reforma ali do Joselino dos Rego, onde está se tornando verdadeira a UEPB, com novos prédios, mas isso foi depois de muita luta. São quase 10 anos de espera por um campus. 10 anos. Não é 1 ano, 2 anos, 3 anos, são 10, desde a sua existência. Migrou de Mangabeira, já foi para o centro de uma pessoa, hoje se encontra no Cristo. Uma universidade não é para estar se deslocando, não. Era para ter seu campo próprio. Estamos falando de uma universidade numa capital. Não é desmerecendo o interior, não. Mas estamos falando da capital. Se a capital é assim, como é o interior? Então, minha parte é essa. Agradeço a oportunidade, agradeço a importância dessa audiência pública, porque a UEPB vai se acabar desse jeito. Agradeço minha parte. Convido o deputado Ranieri Paulino para assumir a presidência dos trabalhos, enquanto nós também faremos uso da tribuna. Com a palavra, o autor da propositura, vereador Lucas de Brito Pereira. Deputado Ranieri, reitor Rangel Júnior, através de vossas excelências, cumprimento todos os demais integrantes da mesa, saúdo os presentes a esta audiência pública. Que pena que, nesse clima já pré-junino, a Câmara Municipal de João Pessoa não tenha contado com o maior número de parlamentares, de vereadores, para uma audiência pública tão relevante, tão importante, tão enriquecedora no que diz respeito a informações. Josevaldo, eu recebi aqui da parte da Pró-Reitoria de Planejamento da UEPB os dados, os números, as estatísticas que revelam a não priorização, a falta de prioridade com que a atual gestão do governo Ricardo Coutinho está tratando a educação na Paraíba. E essa falta de prioridade, ela é estampada com muita facilidade a partir dos números. A receita corrente líquida estadual só fez crescer em nenhum ano, de 2015 para 2017, diminuiu, cresceu todos os anos, ano após ano, crescimento da receita corrente líquida estadual. Ora, se não houve queda de receita, o que é que justifica, se não a falta de prioridade, a queda no repasse do odecimal, a queda no orçamento disponibilizado para que a Universidade Estadual da Paraíba tenha a sua autonomia? Com números exatos, em 2016, a receita corrente líquida foi de 8.467 bilhões de reais no estado da Paraíba. Em 2017, essa receita corrente líquida cresceu de 8,4 bilhões para 8,7 bilhões, um crescimento de 300 milhões de reais. Por que, então, em 2017, o orçamento disponibilizado para a Universidade Estadual da Paraíba, apesar do crescimento da receita corrente líquida, foi menor, diminuiu de 2016 em 307 milhões para 2017, 290 milhões. 27 milhões de reais a menos. Existe uma inversão da lógica. A receita corrente líquida aumenta em 300 milhões. A receita da UEPB diminui em 27 milhões. Qual é a justificativa, se não a evidente falta de prioridade que o governo atual está dispensando para a educação do Estado? E que não é uma falta de prioridade pontual. Luciano pontuou muito bem que, ao longo da atual gestão, 220 escolas gerenciadas, administradas pelo Estado da Paraíba, tiveram as suas portas fechadas.
o que significa, obviamente, menos capilaridade da educação. Eu gostei muito das falas que me antecederam, porque puderam respaldar a importância de nós termos uma universidade estadual da Paraíba, uma universidade presente através de oito campos em vários municípios, interiorizando o acesso à educação aqui na Paraíba e permitindo, com seus mais ou quase 22 mil estudantes, que vidas sejam transformadas. O principal meio de ascensão social de qualquer pessoa, o mais legítimo, é através do conhecimento. E cada vez mais se faz presente a verdade contida, a sabedoria contida nas palavras do maior líder da humanidade, que foi Jesus Cristo, quando ele dizia: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O conhecimento, onde repousa a verdade, ele liberta, emancipa socialmente as pessoas, permite que as pessoas dependam cada vez menos do assistencialismo e possam ter a sua autonomia de vida assegurada por seus próprios méritos. Então, para a Câmara Municipal de João Pessoa, é uma satisfação muito grande, reitor Rangel Júnior, Luciano Albino, estar recepcionando este evento da Universidade Estadual da Paraíba, e não tenho dúvidas de que o que foi debatido, o que foi apreendido em termos de estatísticas, números, informações na manhã de hoje. Mais um minuto, presidente, por favor. Um minuto, por gentileza. O que foi apreendido nesta manhã não vai morrer aqui, não vai morrer hoje. Nós vamos dar sequência nas sessões ordinárias da Câmara Municipal de João Pessoa, que se torna, se não o era de forma mais incisiva, mas se torna, na manhã de hoje em diante, numa aliada da educação no estado da Paraíba, da UEPB, nessa sua luta pelo respeito à sua autonomia. Nós vamos dar continuidade a esse debate. E fazemos votos de que as próximas gestões não desrespeitem tanto a autonomia de outros órgãos, outros poderes, o que tem levado o Poder Judiciário a demandar no Supremo Tribunal Federal o respeito à lei orçamentária anual, e nós não gostaríamos que esse fosse o caminho também necessário para o UEPB, para o Ministério Público, para a Defensoria Pública do nosso Estado. Muito obrigado. Convidamos o deputado Ranieri Paulino, último inscrito desta sessão, para também fazer uso da palavra e nós podermos fazer os encaminhamentos finais. Boa tarde a todos. Vou falar bem menos hoje do que falei ontem na Câmara de Vereadores de Guarabira. Dava até, eu acho que, para entregar certificado, porque foi quase uma palestra, né? Mas foi importante para contextualizar e mostrar um pouco a nossa luta, Lucas, que não é na véspera. Meu couro está, inclusive, ficando grosso, porque, às vezes, ainda existe algumas pessoas que não compreendem que alguém que foi filho de governador, que é do PMDB, que muitos chamam, eu disse isso ontem, da elite branca, está metido nisso, né? Primeiro, dizer que aqui todos nós temos responsabilidades com a Universidade Estadual da Paraíba, uns mais e outros menos. Eu estou entre os mais, porque a questão da lei de autonomia, ela foi uma decisão legislativa, não era deputado, mas o descumprimento dela afeta o nosso poder, afronta o nosso poder, sobretudo, né? A LDO, quando tramita aqui na Assembleia, quando eu digo aqui porque estamos funcionando na Câmara de Vereadores, isso me diz respeito. Eu não posso ser indiferente a isto. Então, mesmo quando eu digo vão ter que me engolir, porque eu me autoconvoco. Eu não vou alienar jamais as minhas responsabilidades. Eu não dou esse gosto que as pessoas, às vezes, queiram que quem não se
não se enquadra no perfil de quem deveria estar aqui e não está, e aí talvez tenha dor de cotovelo por isso, porque o seu semelhante não está, e quem está talvez seja alguém que não é tão semelhante, mas que auto se convoca e está assumindo as responsabilidades que todos os 36 parlamentares desta casa deveriam ter. Não é favor nenhum que eu estou fazendo aqui. É obrigação, é dever cívico, primeiramente, por ser a Universidade Estadual da Paraíba o nosso maior patrimônio educacional. E dever funcional, obrigação funcional, que todos nós temos que ter. E, meu caro professor Rangel, meu caro Lucas, quero cumprimentá-los, toda a mesa, todos os integrantes da Universidade Estadual, os estudantes, Matheus. E me preocupa muito quando o reitor veio aqui há pouco mais de 10 dias, 15 dias, na discussão da LDO, nesta mesma tribuna. E foi muito enfático com a palavra, Paulo, você que é da imprensa, nos ajude nisso, porque as pessoas não estão tendo a percepção do que o reitor disse aqui. A possibilidade de fechamento de campus universitário. A UEPB está mandando os sinais e todos os recados que isso pode acontecer. E, lamentavelmente, na primeira medida que o reitor, se vendo necessário a fazer, aí vai todo mundo correr à sua porta e dizer, mas como foi isso? Mas o recado está sendo dado, os sinais foram dados. Manifestação clara, límpida, em português claríssimo. E nós, que temos responsabilidades com a EPB, temos que nos preocupar com isso. A sociedade, inclusive. Então, eu tenho notado uma apatia muito grande da classe política, da classe produtiva, porque isso vai impactar na economia dos municípios do estado da Paraíba, na imprensa da Paraíba. Eu tenho que instigar a imprensa sobre isso. Isso é para estar na capa do jornal. Isso é para estar na capa de todos os locais. Campus da UEPB pode ser fechado. Não deixemos que isso aconteça. Vamos fazer um levante na sociedade. É muita indiferença que eu tenho notado. E, lamentavelmente, esse é um caminho que pode ocorrer. Quando o governo federal, o governo de Michel Temer, o governo federal, falou em fechar bancos, ou a diminuição de serviços, ou até a diminuição dos recursos da Universidade Federal da Paraíba, eu protestei e renovo esse protesto. Não fiz cara de paisagem. Quando se fez uma audiência pública em relação à Universidade Federal da Paraíba, eu estava lá. Você estava, José Valdo? Você estava? Eu estava lá. Gustavo estava lá. Nos encontramos lá, inclusive foi quando eu o conheci. Eu me manifestei em defesa da Universidade Federal da Paraíba. É muito simples essa conta. Nós temos que chamar os vereadores de João Pessoa, que aqui tem campus, chamar os deputados estaduais, principalmente, porque a LDO está tramitando aqui na casa, chamar o relator, porque a minha emenda que eu dei entrada, onde leia-se limite para que não volte ao orçamento de 2004, e nós colocamos base, foi com essa preocupação. É importante que o relator tenha compromisso com a UEPB e com a comunidade acadêmica para não glosar essa emenda. Ontem eu disse em Guarabira, Léo, e volto a dizer, se porventura acharem melhor outro autor desta emenda... Mais 2 minutos para Vossa Excelência. Eu não tenho dificuldade alguma de abrir mão da autoria da emenda. Eu vou votar favorável, seja quem for que apresente, de qualquer partido político, de qualquer matiz política. O ponto hoje é saber, dos 36 parlamentares, quem está com a EPB e quem não está com a EPB. Saber com quem vocês contam na Assembleia, dos 36. Eu passei aqui para Lourdes, passei para Rangel, para Gustavo, os contatos dos 36 parlamentares. Façam as devidas pressões. É importante que o documento seja assinado agora. O momento é agora. Gustavo foi muito feliz quando disse que as pessoas abrem o coração. E o momento é agora de firmar compromissos, não só para este ano, mas para os próximos anos. Saber com quem a gente vai contar em relação ao EPB. Então, minha sugestão é que façam as devidas pressões para que na LDO não se concretize a intenção do governador, que é exatamente o não cumprimento da lei da autonomia da UEPB como estratégia. Nós temos que montar uma estratégia. Eu disse isso ontem em Guarabira e volto a dizer. Eu passei a noite pensando na UEPB. Tive uma agenda ainda ontem e passei a noite. Primeira coisa que eu fiz hoje, meu café lá em Guarabira e um vídeo fazendo um levante para que as pessoas procurem os deputados estaduais, procure, estimule, pressione, firme compromissos em relação a isso. Tá? Então, a minha fala é muito mais, Lucas, num ponto de vista de montarmos estratégias corretas
para que a gente consiga aprovar na Assembleia. O governador vai vetar, porque esse cenário eu já vi, porque eu que fui relator do orçamento de 2015, foi assim que ele procedeu, vai vetar, mas nós somos maioria e temos como derrubar o veto. Então, é importante que montemos, né, essa estratégia nesse sentido. Ocupem os meios de comunicação, procure um a um, individualmente, os parlamentares. Tá? Eu vou fazer isso, mas a minha fala tem um peso. A fala de alguém da comunidade acadêmica tem um peso muito maior, vocês podem ter certeza disso. Eu acho que aqui estamos todos no mesmo barco, no barco da UEPB, e ele não pode afundar, e depende de nós. Tá bom? Muito obrigado, que Deus nos abençoe. Agradecendo a todos os presentes e a também quem fez uso da palavra, nós gostaríamos de declarar encerrados os trabalhos desta audiência pública, fazendo votos de que todos possamos continuar firmes nessa luta em favor da autonomia da UEPB. Muito obrigado.